Veredas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que rezam conosco de suas casas. A liturgia desse segundo domingo do tempo da Quaresma traz logo no introito, no início da Santa Missa, uma súplica, uma oração para que Deus, como despertando a atenção de Deus, para que Deus se lembre de nós. Lembrai-vos, Senhor, de vossa bondade e de vossa misericórdia, que são de séculos, para que de nós não triunfem os nossos inimigos. Para que Deus se lembre de derramar sobre nós a sua misericórdia, para que o nosso inimigo não nos vença. Para que nós sejamos perseverantes, continuemos a nossa caminhada quaresmal, continuemos esse combate espiritual e que o nosso inimigo seja derrotado com a graça, com a misericórdia de Deus. A primeira leitura de hoje, a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo nos exorta essa mensagem que é tão forte no tempo quaresmal, a busca da santidade e a fuga do mal, do pecado, e que não faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia, a impureza, as paixões desenfreadas, desregradas, que naturalmente vão nos prender a este mundo e vão nos fazer esquecer do céu. Quanto mais alguém se afunda nas paixões desregradas, desordenadas desse mundo, cada vez menos se importa com o sobrenatural. Quanto mais a pessoa busca e se afunda na impureza, mais o sobrenatural perde o sentido na sua vida. Não dando a importância, se esquecendo do céu, se esquecendo de Deus. E tudo torna-se um fardo ainda mais pesado. A vida cristã, a igreja, a liturgia, tudo mais, torna-se algo penoso, sem sentido, vazio, frio. Quanto mais alguém se afunda nas paixões, na impureza. E o grande convite para a nossa quaresma é essa busca da santidade. E é exatamente em paralelo, como que conversando uma leitura com a outra, que o Evangelho, já nesse segundo domingo, nos fala da transfiguração de Jesus no alto do Monte Tabor. O contexto do Evangelho já é no 3º ano da vida pública de Jesus. Jesus havia recebido de São Pedro aquela profissão de fé, um pouquinho antes dessa subida com eles ao Tabor. Quando Jesus recebe de São Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vieste a este mundo. E logo depois nosso Senhor deu a São Pedro as chaves, o poder de governar a igreja. E em seguida Jesus convida 3 dos seus apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João. São João, o discípulo amado, São Pedro, a quem Jesus escolheu para governar a sua igreja, e São Tiago, o primeiro apóstolo mártir. E nosso Senhor chamou esses 3. Jesus já havia falado com eles da sua iminente paixão, sofrimento, morte, mas era muito difícil para eles compreenderem. E Jesus subiu com eles o Monte Tabor, se colocou em oração. E eles foram despertados, naquele momento, quando Jesus, como o Evangelho de São Mateus nos diz, transfigurou-se diante deles. O rosto resplandecente como o sol, as vestes brancas, translúcidas como a luz, como a neve. E ao lado de Jesus apareceram 2 grandes personagens: o homem da lei, Moisés, e o representante dos profetas, Elias. E Elias e Moisés conversavam com Jesus sobre os acontecimentos próximos do sofrimento, da paixão e da morte de Jesus.
envoltos numa nuvem, os apóstolos ouviram aquela voz misteriosa do céu que dizia: este é o meu filho muito amado, em quem eu coloquei as minhas complacências, escutai-o. E ao mesmo tempo que eles contemplavam Jesus, deixando transparecer alguns reflexos da sua divindade, ouviam que Jesus conversava sobre a sua paixão e a sua morte, mostrando-se Deus, mas falando sobre a sua humanidade, e que em breve seria inteiramente destruída. Muitos ensinamentos para nós, mas eu gostaria de tomar um ponto, desse evangelho de hoje, em paralelo com esse convite do apóstolo São Paulo na primeira leitura, nós olharmos além da aparência, além da parte humana, material. Esse olhar do transcendente, aquilo que transcende, que está acima, que está além. Esse olhar sobrenatural. A fé é uma virtude que foi infundida por Deus em nossa alma no dia do nosso santo batismo. Mas o ato de fé é um ato humano. A virtude é sobrenatural, foi infundida, mas a vivência na fé, o ato de fé é um ato humano. Porque eu preciso fazer as escolhas, eu preciso tomar essa decisão. Se nós abrimos o catecismo quando fala sobre a liberdade do homem, exatamente nos ensina assim, nos instrui. E falando o quanto nós precisamos ser conscientes da responsabilidade da nossa liberdade. E a fé que nós recebemos no dia do nosso santo batismo para que seja vivida com responsabilidade. Eu gostaria de trazer 2 trechinhos de 2 documentos da igreja. Primeiro, um documento do Concílio Vaticano II, a Constituição Gaudium et Spes, e que diz assim: o homem pode orientar-se para o bem somente na liberdade que lhe deu, que Deus lhe deu, como sinal altíssimo da sua imagem. E cita um trecho do livro do Eclesiástico: Deus quis deixar ao homem o poder de decidir. E isso é muito importante para nós, para que assim procure espontaneamente o seu Criador. A Ele adira-se, se una livremente e chegue à perfeição plena e feliz. Portanto, a dignidade do homem exige que possa agir de acordo com uma opção consciente e livre, isto é, movido e levado por convicção pessoal, e não por força de um impulso interno cego ou debaixo de mera coação externa. Deus quis deixar ao homem o poder de decidir. E depois de um trechinho do Catecismo, número 1706, que diz assim: a liberdade não se opõe à dependência criatural do homem para com Deus. A liberdade não é uma oposição àquilo que, a essa dependência que nós, enquanto criaturas, devemos ter a Deus. A revelação ensina que o poder de determinar o bem e o mal não pertence ao homem, mas somente a Deus. O homem é certamente livre, uma vez que pode compreender e acolher os mandamentos de Deus. E cita a passagem do Gênesis, da criação. E diz que o homem goza de liberdade bastante ampla, já que pode comer de todas as árvores do jardim. Mas essa liberdade não é ilimitada. Deve deter-se diante da árvore da ciência do bem e do mal, chamada que é a aceitar a lei moral
que Deus dá ao homem. Talvez o texto um pouquinho extenso, né, para nós refletirmos em pouco tempo. Mas o quanto nós precisamos ser conscientes da nossa responsabilidade nas nossas escolhas. E que a nossa liberdade não pode de modo algum se colocar em oposição à nossa submissão ao nosso Criador. E por isso nós aprendemos a olhar além, com esse olhar sobrenatural. E isso vai implicar nas nossas escolhas simples, do nosso dia a dia. Vai custar para nós sacrifício cumprir os preceitos. O porquê? Por exemplo, nosso sacrifício quaresmal. É esse olhar além, transcendente, sobrenatural. Não é pelo prazer em ter algum incômodo, sentir necessidade, anseio, desejo de alguma coisa. Jesus permitiu que os apóstolos o vissem transfigurado como Deus, mas falava sobre a sua paixão. Para que eles pudessem, quando de fato fossem contemplar o Cristo sofredor, destruído na sua humanidade, tivessem esse olhar transcendente, esse olhar sobrenatural e não perderem a fé. A humanidade do Senhor estava destruída, mas era para trazer à humanidade a salvação, para trazer a todos a salvação. Porque nosso Senhor assumiu sobre si as nossas iniquidades, as nossas culpas, os nossos pecados. E oferecendo o sacrifício da sua vida pela nossa salvação, pela nossa redenção, para reparar a justiça infinita do Pai, ofendida pelo pecado. Não é o prazer em sentir dor, a dor pela dor, o sofrimento pelo sofrimento. Como se fosse algo prazeroso, a humanidade, o corpo de Nosso Senhor inteiramente destruído, nenhuma aparência bela. A imagem, ou seja, tão bem representando exatamente o sofrimento de Nosso Senhor, ao menos bastante próximo, com chagas tão abertas, né, mostrando a violência com que o Senhor foi tratado. Mas não é apenas para como que o prazer do sofrimento, mas esse olhar além das chagas, além da humanidade destruída, no sentido da nossa salvação, esse sentido sobrenatural. Por isso que vai custar para nós o sacrifício vivermos a nossa fé, mas a razão que nos move é além, é para nós servirmos a nosso Senhor, para um dia nós podermos contemplá-lo no céu. Custa para nós o sacrifício, né, nós fugirmos dos maus ambientes, nos afastarmos daquilo que muitas vezes agrada mais a nossa natureza, mas eu vou olhar além. Não aquilo que me é mais confortável, que é mais agradável ao meu corpo, que o meu olhar é além disso. Não somente a parte humana. Talvez seja muito mais cômodo, mais confortável alguém que, por exemplo, porque está muito quente, muito calor, vai vestir-se de maneira imodesta, expondo o seu corpo. Mas eu preciso ter esse olhar sobrenatural. O porquê do sacrifício? De me cobrir melhor, andar com mais modéstia, proteger o meu corpo. Templo de Deus, templo do Espírito Santo, por uma razão sobrenatural. Porque nós fomos chamados por nosso Senhor e criados à imagem e semelhança de Deus para um dia gozarmos do céu. Porque se alguém colocar o objetivo somente nesse mundo, aí sim, não precisa de uma regra. Faça aquilo que bem entender. Mas se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e desejamos, esperamos um dia a recompensa no céu, esse olhar além. E por isso que é tão importante para nós a instrução, por isso que é tão importante para nós buscarmos conhecer cada vez mais a religião, queremos como que nos unir mais intimamente a Deus nosso Senhor. Para termos a consciência disso, a virtude da fé recebemos, mas o ato de fé, a vivência, as nossas ações são escolhas nossas e somos responsáveis por ela. Quantas famílias sendo destruídas, porque me incomoda, porque tal pessoa é enjoada, mais enjoada, menos enjoada, um problema ou outro. Muitas vezes por coisas banais.
ou por coisas que até trazem um sofrimento, mas eu preciso olhar além, o olhar sobrenatural. Pensar que eu preciso salvar a minha alma, buscar a minha salvação. E vai valer a pena o sacrifício para não perder a eternidade. Como valeu a pena o sofrimento de nosso Senhor para dar a todos a oportunidade da salvação. Aí nós conseguimos entender e olhar, entender o valor do sacrifício, o valor da renúncia. O porquê nós procuramos guardar o maior respeito na igreja, no templo sagrado. A nossa igreja, muitas vezes está muito calor. Seria muito mais cômodo, talvez todo mundo vir de camiseta, bermuda, sentar de braço cruzado, para assistir a missa. Mas não condiz com o sagrado. Não é esse olhar para além, esse olhar para a eternidade, esse olhar para o céu. E vai custar para nós um sacrifício maior. Deixarmos muitas vezes de algo que poderia agradar mais os nossos sentidos, mas que não vai nos conduzir ao sobrenatural. E poderíamos fazer inúmeras aplicações. O tempo da quaresma é tempo da nossa instrução, tempo da nossa conversão, tempo de nós direcionarmos a nossa vida. Quantos nesse início de ano, sem nenhum constrangimento, se expuseram em redes sociais, homens e mulheres, com o mínimo de roupa, se é que pode chamar de roupa, sem nenhum constrangimento, público e notório para todos. Porque é verão, porque é calor, porque é férias, porque é aquela velha desculpa que todo mundo faz. Às vezes a gente até, entre os padres, a gente conversa mês de janeiro, fevereiro, normalmente tem sempre poucas confissões. Muitos que se procurarem confessar, não digo todos, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas estou falando nesse sentido geral. Se buscarem a confissão em janeiro e fevereiro, vai atrapalhar as roupas de praia, vai atrapalhar as férias, vai atrapalhar o verão na praia. Então deixe para voltar agora, voltando no mês de março, voltando das férias, aí vamos buscar a confissão. Sem nenhum constrangimento. Mas o nosso arrependimento deve ser acompanhado de um propósito, e no próximo ano terá verão, praia, férias, calor, as coisas vão se repetir. É aquilo que nós mencionamos, a confissão não é só para nós podermos aqui comungar, mas tem que ser esse instrumento de Deus para a conversão, para uma mudança. E é um propósito que eu preciso tomar para as próximas ocasiões, circunstâncias. E que eu preciso agir de maneira diferente, além do humano, esse olhar sobrenatural. É calor para todo mundo, é verão, é para todo mundo. O que busca, qual é o sentido? Alguém que vai se expor de tal maneira, assim, nas redes sociais. Busca levar alguém à virtude. Ser instrumento de Deus para a conversão, para a santidade de alguém. Ser instrumento de Deus para a evangelização? Ou instrumento do inimigo, do demônio, do diabo para a condenação? Para levar ao pecado, à impureza, à destruição, à infidelidade e tantas outras consequências. O olhar transcendente, o olhar sobrenatural. Vai custar para nós o sacrifício de sermos diferentes? Sim. Vai custar para nós o sacrifício de renunciarmos a isso? Óbvio que sim. Mas a liberdade do homem, a liberdade do ser humano não se opõe à nossa submissão ao nosso Criador.
Eu não posso escolher entre fazer o bem e fazer o mal. Estou usando o mal desse dom precioso que o Senhor me concedeu, que é a minha liberdade, e que me faz merecedor, me torna merecedor do céu, o dom gratuito de Deus. Por isso que é tão importante para nós a instrução religiosa, a formação, esse interesse em conhecermos cada vez mais a nossa Santa Fé Católica, que é tão bela e que não é algo opressor da nossa vida, mas para nos trazer a paz, a felicidade, a alegria de uma consciência tranquila. E por isso nós suplicamos, como a igreja abre a liturgia de hoje, suplicamos a misericórdia de Deus, para que Deus tenha compaixão, tenha piedade, rezamos para que Deus suscite nos corações o verdadeiro e sincero arrependimento, acompanhado de um propósito, de mudança, de emenda, para que nós vivamos a importante e tão nobre missão que é de todos nós, de evangelizarmos, em todos os sentidos, em toda a nossa vida. Não somos perfeitos, nem seremos perfeitos aqui nesse mundo, ninguém. Mas temos que buscar essa perfeição. Errando, buscar consertar os nossos erros. Pecando, nos arrependendo, nos emendando, mudando as nossas atitudes. Continuemos a Santa Missa, supliquemos a intercessão da nossa boa Mãe do Céu, a Senhora das Dores, que também se apresenta a nós com seu coração ferido pelos nossos ultrajes, pelas nossas ofensas, por tantas impurezas. E Nossa Senhora que nos convida, nos conduz a esse olhar também sobrenatural, e que é esse grande símbolo de pureza no meio da humanidade, ferida pelo pecado, Nossa Senhora pura, santa e imaculada. E quando dela nos aproximamos, nós somos como que movidos, envolvidos nessa pureza, envolvidos nesse ar de santidade. E nós precisamos aprender a imitar as virtudes de Nossa Senhora. Essa semana as irmãs fizeram um vídeo aí falando sobre a devoção a Nossa Senhora. Essa dedicação é nós, né, nos unirmos a Nossa Senhora, aprendermos a imitar as suas virtudes, não só ter uma imagem na nossa casa, uma imagem a mais, mas nos dedicarmos a ela, aprendermos e querermos imitar as suas virtudes, para que nós um dia mereçamos receber a nossa recompensa no céu. Que vivamos o nosso tempo quaresmal, que façamos bem a nossa confissão quaresmal, para nós sermos conduzidos pela graça de Deus a esse caminho de fato de conversão, e com alegria, com paz, com serenidade, celebrarmos a ressurreição do Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.